Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Divagação Científica, um bate-papo entre mestres e doutores sobre percalços e percursos da vida acadêmica. Eu sou a Natália Simon, professora universitária. Eu sou a Márcia Zanata, pesquisadora. Hoje, na série Ciência no Brasil, o destaque será o estado do Pará. E para falar um pouco mais sobre as dificuldades e oportunidades desse estado na área de biologia, contamos com a presença da Maíra Rodrigues Cardoso. A Maíra é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pará, tem mestrado e doutorado em Ecologia nessa mesma universidade. Além disso, ela foi pesquisadora visitante na Universidade de Sheffield durante o doutorado sanduíche. Ela investiga principalmente a influência das plantações de palma sobre a diversidade das aves da Amazônia. E então, Maíra, muito obrigada por se disponibilizar a participar aqui do nosso podcast. A tua participação é super importante pra gente. Estamos super contentes. Oi, gente. Obrigada pelo convite, Márcia e Natália. É um prazer poder falar com vocês. E um pouco da minha universidade, que é a UFPA, que é também a minha segunda casa, e um pouco da minha pesquisa. Obrigada. Obrigada, a gente que agradece. É isso que eu ia comentar, um pouco da tua pesquisa é do nosso interesse, porque nós somos químicas e não sabemos nada sobre biologia. Só lendo um dos artigos ali que tem ali no teu Lattes, eu já fui atrás de algumas coisas aqui bem legais. Aí eu acredito que tu vai falar um pouco mais sobre elas aí. A minha trajetória de pesquisa, ela, embora seja relativamente inesperada, ela faz muito sentido. A gente começou com um projeto que você citou, que é sobre o plantio de palma, mais especificamente a palma de dendê. A gente iniciou com esse projeto mais ou menos em 2012, que foi quando eu iniciei meu mestrado. Hoje, o plantio de dendê ele é muito concentrado em pequenas manchas no Nordeste paraense, que corresponde a mais de 80% da produção de óleo de palma no Brasil. Alguns anos atrás, esse plantio ele foi incentivado e em estudos de prospecção, o que existe é que aproximadamente 80% do território correspondente à Amazônia ele é propício a essa cultura, esse cultivo, né, que seria do dendê. E com a demanda, a crescente demanda pelo produto, consequentemente é crescente a demanda da produção. Se a gente seguir o exemplo do que acontece no Sudeste Asiático, então isso quer dizer que mais de 80% da região amazônica, da floresta amazônica, está sob ameaça para a expansão dessa cultura. Mas a gente tem mecanismos de defesa do Brasil, que é a nossa legislação ambiental. Bom saber disso. Esse tema foi do mestrado e do doutorado? Tu manteve o mesmo tema? Mantive o mesmo tema, mas o que a gente fez foi expandir o horizonte, né? No início do projeto, quando a gente primeiro aprovou os projetos e financiamentos, o que a gente inicialmente pensou vem cá, é uma palmeira, e essa palmeira ela tá ali sendo cultivada por 25 anos. Então, um ambiente que fica relativamente intacto ou pouco explorado, assim, né? Pouco impacto durante esses 25 anos. Será que seria melhor, por exemplo, do que uma área de pastagem, que é o uso que domina na Amazônia, né? O tipo de uso que acaba dominando, é o maior responsável pelo desmatamento. Será que seria melhor, por exemplo, o plantio de palma do que um pasto? Qual é o real impacto? Será que esse tipo de plantio ele impacta? E o que a gente encontrou é que sim, esse plantio ele impacta muito. Então, se a gente for simplesmente comparar a área agrícola de plantio de palma numa floresta, a perda é muito grande. E comparando perdas, existem também trabalhos mostrando que a perda é até maior do que é esperado para uma área de pasto, em que a floresta é completamente suprimida e que não existe nenhum tipo de vegetação arbórea, por exemplo. Então, o que a gente conseguiu mostrar no trabalho de mestrado é justamente isso, né? Que esse impacto ele é forte e muito importante. Então a gente, no projeto de doutorado, resolveu focar nessas peculiaridades da paisagem, né? Então a gente olhou com um olhar um pouco mais de cima, não só tentando comparar os ambientes, mas também entendendo o que nesses ambientes tem que fazem deles melhores ou piores. Ou será que uma reserva ripária
que é bem menor do que um fragmento que tem ali 100 metros de largura, será que ela preserva tanta diversidade de aves quanto um fragmento? Nesse sentido, tu acha, então, que a legislação ambiental brasileira é adequada, então, para essa conservação dessas áreas? Ou poderia ser melhor? Claro, sempre poderia ser melhor, né? Mas comparado, né, de repente, aos outros lugares que fazem o plantio dessa mesma palma, né? Sim. O que existe não existe um consenso, por exemplo, em relação à largura das matas ripárias. O que a gente tem, por exemplo, no Brasil, é que o mínimo de largura na mata ripária seria a partir de 30 metros de cada lado do rio. Enquanto, por exemplo, em outros países, o que é exigido seria 20, 10 metros. Isso é muito menor, né? Então, esse é um ponto positivo para a legislação ambiental no Brasil. No entanto, existe ainda pontos que podem e devem ser melhorados, como, por exemplo, a conexão desses corredores ao fragmento, ela não é exigida. O que muitas vezes pode ser a resposta entre uma boa estratégia de conservação e efetiva e uma estratégia que, infelizmente, é só gasto de dinheiro por parte do proprietário e que acaba não preservando as áreas realmente mais importantes na região, né? Então, eu acho que junto com a legislação, o importante é a gente... isso está sendo discutido não só na minha tese, mas em vários outros trabalhos, é justamente a importância da mata ripária que a gente conseguiu mostrar. Qual seria a largura ideal para que a gente não acabe não preservando menos do que o necessário. E, na minha tese de doutorado especificamente, o que a gente recomenda é que a mata ripária ela tenha que ser conectada. Então, não adianta preservar... A gente pode preservar a mata ripária e manter, por exemplo, o curso d'água, né? O recurso hídrico, mas ela não cumpre com todo o seu papel biológico se ela não estiver conectada. Maíra, olha só. Eu ia comentar alguns dados aqui que a gente encontrou no site da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Estado do Pará. Uhum. E aí tem alguns dados assim, que o Brasil ocupa a 9ª posição na produção do óleo de palma, né, no mundo. Correto. Né? E que o Pará é o maior produtor nacional desse óleo de palma, com uma área plantada de mais de 230 mil hectares, né? A gente também viu que existem algumas empresas, né, que fazem a plantação, a exploração e etc. E aí, avaliando todos esses números, né, dá a impressão de que existe, portanto, uma grande quantidade de dinheiro rolando aí, né, em toda essa situação. E aí a gente pergunta, esse dinheiro chega para os biólogos, esse dinheiro chega para a Universidade Federal do Pará, que tem interesse, né, onde tem pessoas interessadas em fazer essas pesquisas. Como fica essa situação? A gente, inclusive, acabou de publicar um artigo que fala sobre esses trade-offs, né? Que seriam um balanceamento econômico, ambiental desses empreendimentos e da biodiversidade. O que a gente viu é que existe, primeiro, do ponto de vista socioeconômico, existe um balanço positivo para as comunidades locais, então isso gera riqueza localmente, o que é muito bom. Do ponto de vista da pesquisa, a primeira parte da minha jornada de pesquisadora, ela foi em parte financiada por uma dessas empresas, né? Mas não foi financiada como uma forma de benfeitoria, né? Sim. A empresa ela também tem interesse em certificar. Existe uma ONG, uma organização internacional que ela é específica para certificação ambiental dos plantios
do plantio de palma, né, dos produtores de palma. E lógico, com a certificação, o produto também ganha mercado europeu, ganha mercados mais valorizados, e o preço do produto se valoriza por ser uma certificação ambiental. Então, a gente também fez parte, a gente fez parte dessa pesquisa financiado indiretamente por eles, porque eles não entregaram diretamente o dinheiro pra gente. Foi uma parceria com a CI, que é a Conservation International, e a CI nos contratou como forma de fazer não exatamente uma consultoria, mas essa assistência para colaborar com os nossos resultados, como uma forma de demonstrar que eles estão obedecendo e eles têm capacidade para certificação. Pode acabar acontecendo, muitas vezes acontece, um conflito de interesses, né? Claro. É de que eu tenha recebido diretamente dinheiro para pesquisa para dizer para eles que eles, né, para dizer que a empresa preserva o meio ambiente, mas em momento algum isso acontece. Uhum. Acho que esse é um dos principais dilemas do financiamento privado, não público, né? É importante a gente sempre lembrar que o que eu estou avaliando é a efetividade do Código Florestal. Se a empresa está cumprindo com o Código Florestal, então isso quer dizer que a gente pode olhar a gente pode ver um bom caminho se, por exemplo, todos os empreendimentos agrícolas, eles seguissem esse mesmo caminho. Você imagina que, em vez de desmatar ilegalmente, um produtor pode ganhar dinheiro preservando e mantendo o Código Florestal. A certificação nada mais do que isso. Ela atribui valor à política de preservação do produtor. E aí isso não tem a ver com a minha pesquisa, né? Claro. Sim, e nesse sentido, então, eles auxiliam a pesquisa, mas depois, por exemplo, agora tu terminou o doutorado, eles auxiliam também a contratação do pessoal qualificado? Em geral, pelo menos não na minha área, eles não absorvem. São empresas ligadas ao ramo da agroindústria, então parte da produção que eles absorvem são agrônomos, químicos, engenheiros químicos, e muito dessa parte de produção do óleo, ela passa por isso. Uhum. O processamento ali e tal. Do processamento, exato. Uhum. Mas nós, enquanto biólogos, a gente não faz parte da empresa, né? O que a gente faz é uma consultoria ou um monitoramento que eles querem. Então, como eles querem e eles precisam desse monitoramento constante, o que eles fazem são parcerias. A CI é uma ONG internacional que capta recursos para investir em conservação. Então, eles investem na CI e a CI, enquanto ONG, nos contrata para fazer o trabalho. Todos os nossos relatórios, tudo que acontece, a gente reporta diretamente à CI, que faz, como faz a parceria com eles, acaba apresentando essas informações também para a empresa como uma forma de compensação, né, do investimento, resposta do investimento. Mas em momento nenhum a gente é contratado pela empresa ou a gente escreve um relatório para a empresa. E, Maíra, essa parceria com essa ONG ou mesmo com outras empresas, ela acontece só no teu grupo de pesquisa? Tu sabe de outros grupos, de outras áreas, não só da biologia, dentro da Universidade Federal do Pará, né? Eu quero dizer, como é que são essas relações? Acontece. Nos últimos anos, a gente sofreu um corte absurdo no financiamento de pesquisa. O que tem feito os programas de pós-graduação, principalmente na área de ecologia e conservação, são esses financiamentos, como esse que eu citei para vocês de certificação. Esse projeto, quando a gente primeiro aprovou, parte desse projeto foi financiado com a FAPESPA, que é a agência de financiamento do estado do Pará. A gente também teve a aprovação de recursos internacionais. Então, a gente teve uma parceria com pesquisadores da Universidade Tecnológica de Michigan, outros... esse projeto foi um projeto bem grande, internacional. Mas a gente também, no programa de pós-graduação em que a gente atua, tem pesquisadores que atuam no Instituto Tecnológico da Vale, que a Vale também mantém um
um instituto de pesquisa próprio. No estado do Pará, isso. No estado do Pará. É porque as grandes minas da Vale, elas estão no estado do Pará. Então, eles têm uma série de compensações socioambientais. Entre elas é o investimento em pesquisa, que, lógico, acaba por gerar fruto para eles, mas que também é importante como uma forma de gerar conhecimento, né, no estado. Sem dúvida. E dentro da Universidade Federal do Pará, durante o teu mestrado e doutorado, tu tinha acesso a todas as ferramentas necessárias para desenvolver o teu doutorado e mestrado, né, tua pesquisa, ou justamente a tua escolha de fazer uma parte do doutorado sanduíche tem a ver com falta de algum equipamento ou alguma ferramenta necessária para finalizar a pesquisa? Teoricamente, os equipamentos e as ferramentas que eu necessitava, elas estariam disponíveis. Por quê? Eu trabalho com ecologia e grande parte das minhas análises, elas são executadas num computador, dentro de um programa e processando, no mais, o que eu precisei foi processar imagens. E aí começou a grande dificuldade. O software mais comum que é usado para processar imagens é o ArcGIS. Uma licença do ArcGIS ela é caríssima. Então, a gente não tem disponível para todos os alunos essa licença do programa. É uma licença individual para cada computador. Exato. Uhum. Então, a universidade tem para poucos ou alguns computadores dentro da instituição, que são pessoas que já trabalham com um volume muito maior de dados, que no caso não é o meu. Eu não tenho essa licença, mas eu não posso simplesmente justificar que a minha ida para o exterior ou a minha ida para o doutorado de sanduíche tenha sido por conta da falta de um ArcGIS, né? Na verdade, o que aconteceu é que, para mim, os recursos humanos, eles eram muito mais importantes do que os recursos físicos. Aprendizado de técnicas de estatística, de técnicas de processamento que eu não tinha disponível dentro do corpo docente da minha universidade. E aí, como é que tu descobriu por que exatamente essa universidade de Sheffield e como tu descobriu o pessoal de lá? Eles já tinham uma parceria com a Universidade do Pará? Como isso aconteceu? Como é que foi esse processo? Não, aí foi cara de pau total. Funcionou. Uma coisa bem brasileira, assim, bem brasileira. Foi. Pelo menos eu acho que essa pode ser uma das minhas qualidades. Eu sempre fui uma pessoa muito cara de pau. Quando eu preciso pedir as coisas, eu vou lá e peço. Então, inicialmente eu fiz, também como parte das parcerias dos programas de pós-graduação, existe o programa PROCAD, que é financiado pela CAPES, e esse PROCAD, o que ele faz? Ele faz o intercâmbio entre programas de pós-graduação de universidades brasileiras. Então eu passei um mês na Universidade de Rio Claro, na Unesp de Rio Claro, e eu tive a oportunidade de trabalhar em parceria com os pesquisadores do LEC, né, que é o Laboratório de Ecologia Espacial e Conservação. Fiz uma parte do meu trabalho de mapeamento de imagens de satélite lá com eles, só que eu percebi que faltava um pouco da expertise da área, entende? Eles trabalham com ecologia espacial, eles trabalham com áreas agrícolas, mas ainda não era aquela temática que eu sabia que poderia me ajudar. E foi aí que veio a oportunidade do doutorado sanduíche. Primeiramente, eu apliquei para uma bolsa do CNPq. Então, quando foi ali em 2016, que foi o ano que eu entrei no doutorado, eu entrei em contato, mandei um e-mail. Eu peguei a lista ali dos autores que publicavam na minha área e que aqueles autores que eu achava que meu trabalho tinha mais a ver. E enviei. Na verdade, o primeiro e-mail que eu enviei, eu recebi resposta. Então, foi, assim, tiro certo. Muito bem. Excelente. Eu mandei um e-mail pro Dr. David Edwards e falei, olha, eu tô trabalhando com isso, isso e isso, e eu acho que o meu trabalho ele tem muito a ver com aquilo que você tá fazendo. Muito recentemente, ele tinha publicado artigos com a mesma temática, sendo que a área de trabalho dele era na Colômbia. Então, tinha ali uma afinidade.
E aí a gente marcou um Skype. Quando a gente marcou esse Skype, eu expliquei pra ele o foco do meu... mais ou menos qual era o foco do meu trabalho. E ele falou, nossa, eu acho que você tem um potencial muito grande. E aí a gente fez essa reunião de 1 hora no Skype. Eu submeti a proposta pro CNPq, que não foi aceita. E aí ele falou, vamos tentar então outras vias. E foi aí que acho que 2 meses depois, abriu o PDSE da CAPES no meu programa. E eu falei, pronto. Então eu já tava com o caminho meio andado, né? Eu já tinha o contato de alguém com quem eu gostaria de trabalhar, que essa pessoa também já tinha o interesse, então foi só fechar. Foi aí que eu mandei todo o projeto e tal, e consegui a vaga pro doutorado de sanduíche. Mas, se essa dúvida é, se precisa de parceria, não precisa não. É só ter cara de pau e um pouco de autoconfiança, que vai dar certo. Uma pitadinha de cada. Além de São Paulo, tu chegou a ter aí algum outro estado, fazer pesquisa ou não? Não, o meu contato mais próximo foi com o pessoal de Rio Claro, o professor Milton Ribeiro, que foi o coordenador do laboratório que eu participei, né, desse processo, nesse período de 1 mês. Ele foi banca da minha qualificação e banca da minha tese também. Então a gente acabou fazendo uma parceria um pouco mais duradoura do que apenas o meu estágio lá. Existe uma parceria muito forte do meu programa, especificamente o programa de pós-graduação em zoologia, com a Universidade de Goiás, com um grupo da Universidade de Goiás. Então a gente faz esse intercâmbio o tempo todo. Muita gente vai fazer disciplinas em Goiás sempre, mas não foi o meu caso. Não, Maíra, eu ia te perguntar também sobre outras universidades do Pará, institutos federais, enfim, na tua área, né, que é biologia. Tu observa que também existam parcerias com outras universidades do Brasil, que tu conhece outros colegas teus que fizeram essa mesma trajetória que tu, foram fazer doutorado sanduíche fora do país, né? Como é que tu acha que tá esse cenário, então, da pós-graduação em biologia no Brasil, né? E essa parceria, então, com locais fora do país? No estado do Pará, a gente tem atualmente 3 universidades federais. Que, na verdade, era tudo a Universidade Federal, né? Que, há algum tempo atrás, ela se foi desmembrando em regiões. Que gerou a UFOPA, que seria a Universidade Federal do Oeste do Pará, e a Unifesp, do estado do Pará, mas que seria o Sudeste. Ainda tem a Universidade Rural, que seria a UFRA. A UFRA, ela não tem esse desmembramento, mas também tem... eles abriram há pouco tempo muitos cursos de biologia também. E a Universidade do Estado, que seria a UEPA. Uhum. Essas universidades, todas elas têm cursos e pesquisa na área de biologia. Mais especificamente, eu consigo citar a Unifespa e a UFOPA, porque eu sei que tem programas de pós-graduação fortes na área de conservação. Da parte de parcerias internacionais, eu sei que muitos pesquisadores da UFOPA são, na verdade, alunos que foram alunos de doutorado da UFPA, que foram formados pelo meu programa de pós-graduação e que conseguiram vagas. Então, eu sei que existe ainda, por exemplo, esse intercâmbio Belém, UFOPA, Goiás, que é esse triângulo que a gente consegue fazer de apoio. Internacionalmente, eu não consigo te citar, mas provavelmente... Se a parceria deles ainda continua com a Universidade do Texas, que também tem já o foco desses programas da UFOPA, e com essa parceria, o FPA e o UFG, é a área de ecologia de ecossistemas aquáticos. Uhum. Que é uma área muito forte. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm um projeto de monitoramento de rios muito importante. Então, eles têm eu sei que existe esse intercâmbio, mas eu não posso te dizer com certeza qual o nível dessa relação. E os profissionais, os pesquisadores que têm doutorado na área de ecologia, então, né? Na tua universidade ou nas outras universidades estadual e federais do Pará.
onde eles vão trabalhar depois? Só tem a possibilidade de concurso? Existem outras empresas que absorvem esses profissionais? Qual é a tua visão sobre esse assunto? Eu vou ser um pouco pessimista em relação a isso. Principalmente porque trabalhar com ecologia e conservação não é uma carreira de pesquisa, né? Não existe um cargo de pesquisador em conservação em nenhuma empresa. O que existe é pesquisador. O cargo de pesquisador. E nesse caso seria o concurso público, se você quiser trabalhar numa universidade. Existem, como eu citei para vocês, institutos de pesquisa como, por exemplo, o ITV, que é um instituto mais voltado para a pesquisa em si. Então, ultimamente tem aparecido várias oportunidades de pós-doutorado, que são cargos de pesquisa. Muita gente acaba indo para o mercado de monitoramento, consultoria ambiental, que, enfim, como todo empreendimento, ele precisa de um relatório ambiental, ele precisa de uma pesquisa e monitoramento ambiental. Então, muita gente acaba enveredando por esse caminho. E muitos outros acabam entrando como professores dos institutos federais e outras instituições de ensino superior. Mas, infelizmente, o que eu posso te dizer é que o mercado no estado, ele não absorve o volume de mestres e doutores que está sendo formado. Sim, como a gente já tem visto bastante ao longo da nossa caminhada aqui pelo Brasil, a gente tem visto que os estados não absorvem realmente, o país não absorve, né? E tu, Maíra, como recém-doutora, o que pretende fazer na tua carreira profissional? Recém-doutora / desempregada, né? Que eu acho que é o medo de todo mundo que termina doutorado, é esse. Eu tô num período em que eu ainda tô me vendo, sabe? Eu entreguei minha tese agora em dezembro, recebi todos os meus pareceres agora em final de fevereiro. Então eu tô naquele primeiro mês em que eu sou uma doutora. E existem algumas possibilidades. Dentre elas, trabalhar em indústria, mais especificamente editoração e revisão acadêmica. Existem algumas... Eu estou na Inglaterra, então existem algumas mais oportunidades de pesquisa do que eu consigo encontrar no Brasil. Então eu tenho aplicado para algumas vagas de pós-doutorado aqui. A academia, da forma como eu experimentei no Brasil e na UFPA, não é algo e não é aquilo que eu quero para mim. Principalmente porque o que a gente vê nas universidades federais é um trabalho exaustivo de professores que são pesquisadores e que são coordenadores e que são gerentes e que são administradores. E eu não consigo me imaginar. Na verdade, o que eu posso dizer para vocês é que eu não me acho competente para fazer tudo isso. Eu ainda não me acho competente. Eu acho que eu ainda não tenho aquele nível de experiência que a gente precisa ter para manejar tanta coisa. E às vezes eu acho que competência é maturidade, sabe? De maturidade de conseguir lidar com tudo isso. O que eu tenho tentado é encontrar aquela área ou aquele projeto de pesquisa que pode ser mais a ver com a minha formação. Mas também não estou pensando na minha vida daqui a 5 anos, no momento. Porque eu acho que é importante a gente ir devagar e se achando, né? Olha, Maíra, fiquei muito emocionada com a consciência que tu tem sobre o trabalho dos professores no ensino superior, tá? Me senti muito tocada, porque poucas pessoas entendem como é o nosso trabalho. Eu mesma não sabia, a gente só entende quando a gente já tá dentro, e aí é isso que tu falou, tipo assim, tem que aprender na marra, né? Na hora que tu fez o concurso, tu foi chamado, tu passou, pronto, e aí agora tu já tá lá dentro e agora te vira, sabe? A minha mãe é professora universitária. Interessante, então tem isso.
Maíra, como uma mensagem final, assim, não sei se tu teria alguma sugestão de desenvolvimento da pesquisa no teu estado e no país como um todo, e se teria como definir a pesquisa no Pará em uma frase. Eu posso te definir em uma palavra, que é perseverança. Trabalhar na Amazônia de maneira geral, com o nível de financiamento que a gente tem e com todas essas dificuldades, tipo, fazer o orçamento, né, acontecer com o que a gente tem hoje, é perseverar muito. Então, a todos os pesquisadores da Universidade Federal do Pará e de toda a região amazônica, eu só quero dizer para vocês que é difícil, e eu sei, e que vocês são verdadeiros heróis. Só tenho que agradecer para todas essas pessoas, na verdade. Maravilhosa mensagem, Maíra. Muito bonita a tua fala. Obrigada, gente. Agora vamos aqui para a finalização aqui com um momento de descontração. A gente, assim, eu e a Márcia, a gente criou um jogo, tá? Tá. Então o jogo se chama Isso ou Aquilo da Ciência. Na verdade é isso ou aquilo, mas algumas situações a gente vai te dar mais do que uma opção, certo? Certo. E aí eu tive que fazer aqui uma investigação muito profunda para poder entender um pouco a tua pesquisa, para poder selecionar algumas coisas. Se eu fiz aqui alguma coisa esquisita, depois tu fala. Tá. Vamos começar aqui. Pesquisa no computador, no laboratório ou na floresta? Vem computador, porque 90% do meu trabalho é no computador, mas eu amo o trabalho de campo. Eu amo ir pro meio do mato, e eu acho que é o tipo de trabalho que todo mundo deveria ter uma vez na vida. Eu gostaria de um dia fazer, realmente. Inveja. Começar a escrever um artigo ou ensinar um aluno de iniciação científica que está recém entrando no curso? Ensinar aluno 10 vezes. Bom, próximo. EndNote ou Mendeley? Mendeley. Tabela ou gráfico? Gráfico. Frugívoros, nectarívoros, granívoros ou onívoros? Ai, gente, nectarívoro, beija-flor, o bicho mais bonito que tem no mundo. E ele só tem na América. Então eu tô aqui, eu fico só fazendo inveja pros ingleses, tá? Porque eles não sabem o que é beija-flor. Quer dizer, eles sabem, mas eles nunca viram. É sério isso? Só tem beija-flor, só tem na América. Isso é uma revelação pra mim, eu não acredito. Nature ou Science? Nature. E pra finalizar, plantação, vegetação ripária ou floresta? Floresta. Muito bem, Maíra, maravilhoso, finalizado esse jogo, muito divertido pra nós, e nós ficamos sabendo sobre beija-flores e espero que tu tenha te divertido. Que é isso, foi um prazer falar com vocês. Eu sempre tenho muito orgulho de falar. Pode parecer que não, eu não tenho tanta segurança, mas eu tenho muito orgulho de falar da pesquisa, principalmente da pesquisa que a gente conseguiu fazer na universidade, 100% Norte, 100% UFPA. Muito obrigada pelo convite, meninas. Foi um prazer conversar com vocês. Imagina, nós que agradecemos. A gente sabe que sempre a vida é corrida, a gente sempre tem um monte de coisa para fazer, mas a gente gosta muito dessas oportunidades de conversar sobre a pesquisa. No caso, eu e a Márcia somos químicas, mas também a gente tá achando bem legal conversar com outras pessoas de outras áreas também. Muito bom conhecer vocês. Então, lembramos que esse episódio é uma perspectiva da Maíra para a realidade da biologia no estado do Pará. Para falar sobre a sua realidade, deixe o seu comentário no @divagação científica. Todas as divagações são bem-vindas. Então agradecemos ao nosso editor Lucas Roxo. Mais uma vez agradecemos a Maíra. Muito obrigada, Maíra. E para ficar ligado nos novos episódios, siga o podcast Divagação Científica no Instagram, no YouTube e nas plataformas de compartilhamento de áudio. Curta e comente. E em breve estaremos de volta. Tchau. Muito bem. Tchau, tchau.